Atualização sobre Sérgio Ramos. Fala gremistada. Aqui você encontra as principais notícias do maior do Sul, o nosso imortal tricolor. Se inscreva no canal. Especulado recentemente em grandes clubes do futebol brasileiro como Corinthians, Flamengo e Botafogo, o zagueiro Sérgio Ramos pode estar perto de definir seu futuro em um destino inesperado. Após uma carreira icônica no Real Madrid, onde se consagrou como um dos maiores zagueiros da história, Ramos, atualmente sem clube desde o fim da última temporada europeia, estaria em conversas avançadas com o Monterrey, um dos principais clubes do México. O destino mexicano de Sérgio Ramos. Os rumores sobre o futuro de Sérgio Ramos no futebol brasileiro começaram a circular após o término de sua passagem pelo Real Madrid. Com uma carreira marcada por títulos e desempenhos memoráveis, o defensor foi associado a clubes como Corinthians, Flamengo e Vasco da Gama, mas as negociações parecem estar tomando um rumo diferente. De acordo com informações divulgadas pelo portal espanhol Mundo Deportivo e repercutidas pelo site Fichajes, o destino de Ramos deve ser o Monterrey, que disputa a Liga MX. O clube mexicano, conhecido por atrair grandes jogadores para a América do Norte, vê em Sérgio Ramos uma peça fundamental para reforçar sua defesa. No entanto, o avanço das negociações enfrenta um obstáculo: as cotas de jogadores estrangeiros na Liga Mexicana, que podem complicar a chegada do veterano ao Monterrey. Obstáculos na negociação com o Monterrey. A Liga MX possui um regulamento específico que limita o número de jogadores estrangeiros por equipe. Essa regra tem dificultado as negociações entre Sérgio Ramos e o Monterrey. Embora ambas as partes estejam interessadas em um acordo, o clube mexicano precisa ajustar seu elenco para cumprir os requisitos da liga e, ao mesmo tempo, abrir espaço para a chegada de um nome de peso como o de Ramos. Apesar dos desafios, o futebol mexicano tem se mostrado um destino atraente para grandes jogadores, especialmente aqueles que buscam novos ares após longas passagens em ligas europeias. Recentemente, o argentino Lucas Ocampos também se transferiu para o Monterrey, o que mostra o apetite do clube por estrelas de renome internacional. Sérgio Ramos, um ícone do futebol europeu. Considerado um dos maiores zagueiros de sua geração, Sérgio Ramos teve uma carreira brilhante no Real Madrid, onde conquistou diversos títulos, incluindo a Liga dos Campeões e o Campeonato Espanhol. Sua habilidade em campo e liderança o tornaram um dos nomes mais respeitados no futebol mundial. Após deixar o clube merengue, o jogador ainda teve uma passagem curta pelo Paris Saint-Germain antes de se tornar agente livre. No mercado da bola, o nome de Ramos atraiu o interesse de clubes ao redor do mundo, especialmente devido à sua vasta experiência e capacidade de agregar qualidade a qualquer defesa. No Brasil, as especulações sobre uma possível chegada de Ramos a clubes como Corinthians e Flamengo geraram muita expectativa entre os torcedores. No entanto, parece que seu futuro pode ser longe dos gramados brasileiros. Não é a primeira vez que Sérgio Ramos é associado ao futebol brasileiro. O nome do jogador foi ventilado em clubes como Botafogo e Vasco da Gama, além de Corinthians e Flamengo. Estes clubes viram em Ramos a oportunidade de trazer uma estrela internacional, que poderia elevar o nível técnico das competições locais e também atrair grande atenção da mídia e dos fãs. Entretanto, as conversas nunca chegaram a um ponto decisivo, principalmente devido aos altos custos envolvidos em uma negociação desse porte, além do próprio desejo do jogador de explorar outras ligas e mercados. Ramos, aos 38 anos, ainda se sente apto a competir em alto nível, o que torna o futebol mexicano uma alternativa viável, dada a competitividade e os investimentos crescentes dos clubes locais. O México tem se destacado como um mercado promissor para jogadores que buscam novas experiências fora da Europa. Com investimentos sólidos e uma estrutura competitiva, os clubes mexicanos têm atraído jogadores de renome. O Monterrey, em particular, se mostra ambicioso ao reforçar sua equipe com nomes que possam fazer a diferença tanto no campeonato local quanto em torneios continentais. A chegada de Sérgio Ramos ao Monterrey, caso seja concretizada, seguiria essa tendência de crescimento e aposta em jogadores consagrados. A adaptação de Ramos ao futebol mexicano também será um ponto de interesse, considerando a diferença de estilo de jogo entre a Europa e a América do Norte. Se confirmada, a contratação de Sérgio Ramos pelo Monterrey traria vários impactos positivos ao clube.
Além da experiência e da qualidade defensiva que ele agregaria ao time, sua presença seria um atrativo para novos patrocinadores e aumentaria a visibilidade do clube no cenário internacional. O público mexicano, que já tem uma tradição de apoiar jogadores de renome, provavelmente acolheria Ramos como um grande ídolo, reforçando ainda mais a conexão entre o clube e seus torcedores. Por outro lado, a transferência também destacaria o futebol mexicano como uma liga capaz de competir por grandes nomes do futebol mundial, não apenas atraindo veteranos em fim de carreira, mas também jogadores de alto nível que ainda possuem muito a oferecer dentro de campo.